E aí, galera, então agora a gente vai resolver o exercício que eu comentei. Então, o enunciado é o seguinte: suponha que você trabalha em uma reserva florestal e precisa monitorar a quantidade de árvores plantadas em um determinado terreno. Escreva um programa que solicita ao usuário a quantidade inicial de árvores que estão no terreno e, em seguida, permita que o usuário digite o número de árvores plantadas a cada dia. E qual o limite de árvores que pode ter no terreno? Caso as árvores plantadas no dia excedam um limite, o programa deve informar a quantidade total e que excedeu o limite. Caso não exceda, deve só informar a quantidade total de árvores. Beleza, então. Então a gente já sabe algumas variáveis que a gente vai precisar e o resto a gente vai colocando aí quando perceber que precisa, né? É isso que eu aconselho, pelo menos para vocês. Então a gente já sabe que precisa da quantidade inicial de árvores plantadas no terreno, né? Então vou colocar aqui uma variável como inicial. A gente também precisa saber o número de árvores plantadas a cada dia, né? Então, árvores plan. E também a gente precisa saber qual o limite de árvores que pode ter no terreno. Então, vou colocar limite. Por enquanto, eu vou deixar só essas variáveis, depois a gente vai adicionando. Então, primeiramente, a quantidade de árvores plantadas no terreno e também o limite de árvores, elas vão fora do do, porque elas não precisam ser perguntadas duas vezes, já que elas são variáveis que são fixas, né? Então, elas não vão ficar mudando a cada consulta. Então, a gente coloca elas fora do do. Então, eu vou colocar um printf aqui e digite a quantidade de árvores plantadas no terreno. Escreve porcentagem, porcentagem, porcentagem de e o e comercial e vamos colocar na variável inicial. Beleza. Outro printf que a gente precisa saber o limite, né, de árvores que podem ter no terreno, de árvores que podem ser plantadas. E vamos colocar um scanf aqui, porcentagem de e comercial e limite. Agora sim a gente vai para o do. Então a gente coloca do aqui, coloca entre os colchetes, então o que a gente quer expor. Então a gente quer saber o número de árvores plantadas por dia, porque esse sim muda, né? Esse não é fixo, então todo dia vai ter uma quantidade diferente de árvores plantadas por dia. Então vamos colocar informe o número de árvores plantadas por dia. Vou colocar um scanf aqui e porcentagem de vírgula e comercial e árvores plan. Beleza. Então a gente precisa fazer agora a fórmula, já que a gente já tem todas as informações que a gente precisa, então temos que colocar na tela quanto de árvore foi plantado no dia, mais a quantidade que tem no terreno já, né? Informar se excedeu o limite ou não. Então tem duas formas de fazer isso. A primeira seria dessa forma aqui, que é definir árvores plantadas como árvores plantadas de novo mais inicial. Por quê? Ele vai pegar, então, colocar na variável árvores plantadas o número que ele informou aqui, né? Aqui nesse último printf, e vai somar com a inicial aqui. Então ele vai pegar esses dois números e no final vai ter o total. Mas existe uma outra maneira que é menor, que tem uma fórmula menor e que é a mesma coisa que isso aqui. No caso seria árvores plan mais igual. Ela faz a mesma coisa que aquela última fórmula ali, só que ela é dessa maneira aqui mais curta. Então ela vai pegar a árvores plantadas aqui, ela já sabe que tem uma variável disso, então ela só vai adicionar o número que foi informado mais o inicial. Então ela vai fazer a mesma conta daqui a última, só que essa é uma forma diferente de colocar aí na forma. Beleza, e agora a gente precisa printar na tela, né, o quanto que tem de árvores no terreno. Então, o total de árvores no terreno é de porcentagem de, né, porque foi uma variável inteira, e aqui a gente coloca, então, a variável árvores plan. Beleza, então aqui a gente já fez
o que o programa quer. A única condição aqui que vai entrar no while é se a pessoa ela quer verificar de novo, né? Aqui não tá exposto, né? Mas esse é o objetivo do programa, que caso a pessoa queira ver outra vez consultar outra vez a quantidade total de árvores no terreno, ela pode apertar algum botão e vai voltar a exibir todo esse código aqui de novo. Então, como eu já fiz com uma variável inteira lá no while, agora eu vou fazer com uma letra, né? Então, para usar a letra, a gente coloca a variável char, né? Char é para variáveis, quando a gente for colocar letras e não números. Então, eu vou colocar como continuar aqui a variável. E dentro do while, então, eu vou colocar a variável continuar sendo igual a gente tem que colocar aqui entre aspas aqui simples, né? Eu vou colocar S minúsculo ou, né, que é esse símbolo aqui de ou, continuar sendo igual a S maiúsculo. E para vocês entenderem melhor agora como que vai funcionar, aqui embaixo eu vou, na verdade eu tenho que colocar aqui em cima, né? Porque como ele tem que entrar dentro do do, né, para ficar voltando caso a pessoa digite sim. Então, ele tem que estar aqui dentro. Então, a gente pode colocar um if, que o primeiro if, na verdade, vai ser que o número, que caso, né, árvores plantadas, ela seja menor, opa, calma, árvores plantadas, ela seja maior que o limite, na verdade, maior que o limite, então, se ela for maior que o limite, ela excedeu, né? Então, vou colocar um printf aqui, então, colocar um barra n, né, porque para ele pular de linha depois que deu esse printf aqui, né? Então vai mostrar o total de árvores e pula uma linha e vai mostrar, caso tenha excedido, vai ter que pular uma linha e mostrar esse printf aqui. Então, o número de árvores plantadas excedeu o limite. E o else seria, então, caso não tenha excedido, então ele já mostra aqui, né, só o printf de total de árvores e vai falar se ele quer fazer outra consulta, né? Então, printf barra n de novo para pular a linha e quer calcular outro plantio e por isso agora vai servir esse S de continuar, porque se ele quer calcular outro plantio, então ele vai digitar S para sim e N para não. Então, por isso que eu coloco em letra minúscula, letra maiúscula, por causa ele digita em letra minúscula o S aqui, então o programa volta, o A ele reconhece letra minúscula, e se colocar maiúscula também é a mesma coisa. Então, vou colocar aqui, beleza, e vamos armazenar na variável. Ah, e aqui como é um char, então é porcentagem C. Então é fácil, né, porque char começa com C, então esse aqui vai ser o tipo de formatação. E eu dou esse espaço aqui porque é mais só um detalhe do C que precisa isso, é mais um detalhezinho assim, porque como ele vai colocar uma variável com letra aqui e não com número, ele pode bugar às vezes e não voltar ou não continuar o código aqui. Então, se alguma hora vocês estiverem fazendo o programa de vocês e vocês colocarem uma variável char e ver que o programa está dando erro e que ele não está deixando vocês digitarem aqui sim ou não, tentem colocar o espaço aqui no porcentagem de C, porque é só um detalhezinho assim, não tem uma explicação muito assim detalhada, porque ele só precisa aqui para poder reconhecer, né, que você quer digitar nessa linha aqui, ou se quer calcular outro ou não. Então é mais um detalhezinho mesmo, que se não der aqui ele vai. Vou mostrar para vocês sem e com o espaço para ver como fica, mas só para vocês saberem por que eu tenho que dar esse espaço. E vou armazenar então a variável continuar. Beleza, então tecnicamente já está pronto. Só vou colocar aqui um printf no final para mostrar que o programa está encerrado, né? Caso em qualquer, né? Se ele quiser continuar ou não, então se ele colocar que quer continuar, vai voltar, mas se ele quiser colocar N, então vai dar que o programa foi encerrado. Então, vou colocar o programa encerrado e dar um barra N aqui também para pular a linha. Beleza, então é isso.
a princípio é isso, vamos testar aqui. Vamos ver se eu não errei nada. Opa, já tô vendo aqui que eu errei. Ponto e vírgula, beleza. Opa, errei outra coisa, vamos ver o que foi o erro. Tá, então eu errei aqui, na verdade, tem que ser igual, igual, né? Esse aqui foi um erro bobinho. Tem que colocar igual, igual aqui, não pode ser igual, porque senão eu vou estar definindo a variável continuar como sendo S, né? Então tem que colocar aqui como uma variável de comparação, né? Então era isso, então eu vou colocar para rodar agora. Agora vai dar certo. Então, digita a quantidade de árvores plantadas no terreno. Então vamos colocar, sei lá, 30. Digite qual o limite de árvores pode ser plantado. Vamos colocar 100 aqui. E informa a quantidade de árvores plantadas por dia. Então, por exemplo, se a gente colocou 50 para dar 80. Então, a gente plantou 80 árvores no dia, então deu 80. Então apareceu ali. Quer calcular outro plantio? Vamos colocar sim aqui. Beleza? Informa o número de árvores plantadas por dia. Então, ele passa só o informe o número de árvores plantadas por dia, porque a gente. Esse aqui é fixo, né? Não vai mudar 30 e 100. Então, ele passa ali de novo, né? Então, informe o número de árvores plantadas por dia. Então, vamos colocar aqui maior, né? Vamos colocar um 80. Então, o total de árvores no terreno é de 110. O número de árvores plantadas excedeu o limite. Informe o número de árvores plantadas por dia. Então, aqui ele não pulou a linha. Então, a gente pode vir aqui e colocar mesmo um barra N. E daí ele vai pular a linha. Então, vamos colocar aqui de novo. Vou colocar um número maior aqui, colocar 80. Vou colocar 100 e vou colocar 30 aqui. Aí, então o total de árvores no dia foi 110, o número de árvores plantadas excedeu o limite e o programa foi encerrado, então, né? Então, então é isso. Então vou colocar aqui só para vocês verem como fica se eu não colocar o espaço aqui. Então, colocar aqui qualquer número, colocar 80 de novo, 100, colocar aqui, sei lá, 10 só. Então aqui, ó, ele não deixa eu vir aqui para cima, ó, colocar S sim ou não. Ele já vem aqui ó, direto, ó, e não tem como eu sair. Então, como eu falei, é só mais um detalhezinho assim do C, que tem esse na variável char. Então, caso esteja dando esse erro para vocês também, se vocês forem fazer um programa, só dê um espaço aqui que tá tudo ok. Então é isso, se vocês tiverem uma dúvida, podem chamar o professor ou eu, que a gente vai tentar estar ajudando vocês aí. Obrigado.